Um verão extraordinário. Meu nome é Aurora. Tenho 48 anos e vivo em uma casa antiga em Santa Luzia, uma vila tranquila no interior de Minas Gerais, onde as ruas cheiram a alecrim e o tempo parece correr mais devagar do que em qualquer outro lugar do mundo. Minha rotina diária é organizada como um relógio bem lubrificado. Acordo às 9 horas da manhã, preparo o café para o Bernardo, meu filho, e depois sigo para a escola secundária local, onde leciono literatura brasileira. À tarde, corrijo as redações dos alunos enquanto tomo um chá de ervas, sentada junto à janela que dá para o jardim de jabuticabeiras. É uma vida pacífica, previsível e acolhedora. Mas, em uma tarde ensolarada, tudo mudou. O sol castigava as telhas de barro, o ar estava carregado com o canto das cigarras e fui tomada por um desejo estranho de mexer no sótão da casa. Naquele lugar empoeirado guardavam-se as relíquias da minha vida passada, memórias do Marcelo, meu falecido marido e pai do Bernardo, velhos cadernos colares, caixas de chapéu vintage e um pequeno diário de couro marrom. Era o meu diário, aquele mesmo que eu escrevia quando tinha 18 anos. Eu abri, e o cheiro de papel envelhecido se misturou ao aroma do ar quente da tarde. Minhas palavras juvenis voltaram para mim como sussurros de um passado distante. Elas falavam de desejos profundos, de um fogo interno, de sonhos que eu havia escondido no fundo da alma. Eu não percebi a chegada do Bernardo. Ele estava parado no alçapão do sótão, metade mergulhado na sombra, metade iluminado pela luz que entrava pelas frestas. "Você escreveu isso?" perguntou ele. Sua voz não era de deboche ou de distanciamento. Era curiosa, calma, madura, com um timbre que eu nunca tinha notado antes. Eu fechei o diário bruscamente, sentindo o rosto queimar de vergonha. Seu olhar estava fixo em mim, quase penetrante, como se ele estivesse tentando enxergar em mim aquela jovem mulher que eu era entre as linhas escritas. "Apenas uma lembrança de menina", eu disse, com um sorriso leve e forçado. Ele não respondeu, mas no silêncio que se seguiu, algo mudou na atmosfera entre nós. Naquela noite lutei para conseguir pegar no sono. Deitada entre os lençóis frescos de algodão, não conseguia parar de pensar no olhar dele. Não era o olhar de uma criança, e isso me perturbava mais do que eu estava disposta a admitir para mim mesma. Nos dias seguintes, Bernardo estava diferente. Ele demorava mais tempo à mesa, ficava na cozinha enquanto eu cozinhava, aproximava-se de mim com uma ternura incomum. Seu olhar, às vezes, detinha-se em minhas mãos, nos meus ombros nus sob a blusa leve de alças. Ele comentava sobre meu vestido, sobre a forma como meu cabelo caía na nuca quando eu o prendia. Eu tentava ignorar com um gesto distraído, fingindo não perceber o que estava se tornando óbvio. Uma noite, ao sair do banheiro usando um hobby de seda leve, dei de cara com ele no corredor estreito. Ele parou. Eu também. Seu olhar desceu lentamente pelo meu corpo. Depois, ele se virou e foi para o quarto sem dizer uma única palavra, mas eu me culpei por ter permitido que aquele encontro acontecesse. Dizia a mim mesma que era uma inquietação passageira da minha parte, talvez carência. Do lado dele, uma confusão momentânea de jovem, mas cada gesto parecia agora carregado de um significado novo. O esbarrar de ombros na escada, o toque de sua mão na minha ao passar o sal, a conversa no patamar do corredor que assumia um tom mais pessoal do que o esperado. Em um fim de tarde de verão, sob um calor quase insuportável, eu estava sentada na sala lendo um romance de Machado de Assis. Bernardo entrou usando uma camiseta branca justa e calças de sarja folgadas. Seus cabelos ainda estavam úmidos do banho. Ele se sentou perto demais de mim no sofá. Fiz de conta que continuava a leitura, mas as letras dançavam diante dos meus olhos. "Você sempre lê essas histórias de amor?" perguntou ele. Às vezes respondi, tentando manter a voz firme, quando preciso me distrair da realidade. Ele assentiu lentamente. Sua voz era baixa, quase um sussurro que me arrepiou a nuca. "E como você fazia para se distrair quando tinha a minha idade?" Eu olhei para ele. Ele não estava sorrindo. Parecia sinceramente interessado em entender que mulher eu era antes de me tornar apenas a mãe dele. Fechei o livro e o coloquei de lado. Queria dizer algo profundo, mas as palavras ficaram presas na garganta. A mão dele, por um breve segundo, tocou a minha pele. Eu congelei. Não podia permitir aquilo. Sou uma mulher que viveu em isolamento emocional por tempo demais. Após a morte do Marcelo, eu me fechei para o mundo. Mas naquela sala silenciosa, meu coração batia com a mesma força de quando eu tinha 18 anos. E não era medo, era uma vertigem perigosa. Os dias após aquela noite na sala foram envoltos em um silêncio pesado, denso, quase vivo. Eu fingia não notar nada. Continuava a colocar a mesa, a corrigir os trabalhos escolares, a usar meus vestidos de verão como se nada tivesse mudado.
Mas algo dentro de mim havia se transformado, e eu não era a única. Bernardo também mudou. Ele passou a cuidar mais da aparência. Seu cabelo estava sempre bem penteado, as camisas levemente abertas no peito, e o perfume que usava era sutil, mas marcante. Ele nunca saía de casa sem dizer algo gentil, um elogio que soava quase como uma carícia vocal. Eu já não sabia se ele era meu filho ou um estranho que, com uma precisão assustadora, revelava meu mundo interior. Uma manhã, enquanto eu preparava o café descalça sobre o piso frio da cozinha, usando um vestido longo e leve, senti o olhar dele nas minhas costas. Você agora evita me olhar nos olhos, disse ele baixinho. Eu me virei. Ele estava encostado na porta, de braços cruzados. Seu olhar estava fixo em mim com uma intensidade que eu só via nos livros de poesia que eu ensinava. Engoli em seco, forçando um sorriso nervoso. Não seja bobo, Bernardo, eu disse, mas nós dois sabíamos que eu estava mentindo. À noite, eu tomava banhos mais longos, esperando que o vapor da água levasse embora a sensação do olhar dele sobre a minha pele. Aplicava o creme hidratante lentamente, observando meu corpo no espelho como se o visse pela primeira vez em décadas. Eu ainda era bonita, uma beleza madura, contida, mas presente. E era exatamente essa beleza que Bernardo estava enxergando. Em uma noite de tempestade, a chuva batia com violência contra as janelas e o trovão fazia as paredes da velha casa tremerem. Eu estava lendo no sofá, com apenas um abajur de luz fraca aceso ao meu lado. Bernardo entrou sem fazer barulho, usando um moletom molhado e com os cabelos desalinhados. Ele se aproximou e sentou-se devagar, como se esperasse que eu dissesse para ele sair. Eu permaneci em silêncio. Ele estendeu a mão, tocando suavemente a palma da minha mão. Não disse nada. Apenas esperou, e eu não retirei minha mão. Pensei que ele fosse me beijar, mas em vez disso, ele depositou um beijo terno e demorado na minha têmpora. Um gesto de pureza, mas ao mesmo tempo carregado de promessas não ditas. Naquela noite não dormi. Olhei para o teto por horas com o coração acelerado. Fui inundada por 1000 pensamentos contraditórios. A culpa era minha? Eu teria aberto uma porta que jamais deveria ter sido encostada, ou era ele quem buscava uma ternura que o mundo exterior lhe negava? Eu já não sabia de mais nada. E então houve aquele momento, o momento em que o tempo parou. Eu estava organizando os livros na estante da sala, em pé sobre um banquinho, usando uma saia midi e uma blusa branca com botões de pérola. Bernardo entrou e me observou em silêncio. Senti a respiração dele perto do meu braço. Você era diferente antes, disse ele subitamente. No diário, você era livre. Eu me virei, surpresa com a sinceridade brutal dele. E agora? Perguntei com a voz trêmula. Ele deu de ombros e seu olhar escureceu. Agora você finge. Aquelas palavras me atingiram como um tapa, leve, mas ainda assim um tapa. Ele via através dos meus gestos, através das paredes que eu construí. Ele via o que até eu me recusava a admitir. Eu estava sufocando naquela rotina, naquela vida de aparências. Desci do banco. Nossos corpos estavam próximos. Perto demais. Isso não é um jogo, Bernardo, eu disse, tentando manter a autoridade, eu não estou jogando. Fui para o meu quarto com a respiração curta, como se tivesse cruzado um limite invisível. E, no entanto, nada de condenável havia acontecido de fato. Apenas palavras, olhares, uma tensão elétrica. Mas às vezes o que não é dito grita mais alto do que qualquer grito. Naquele domingo coloquei um vestido que não usava há muitos anos. Um vestido vermelho, simples, mas que realçava minha silhueta. O tecido fluido abraçava minhas curvas sem revelar demais. Eu o encontrei enquanto organizava umas caixas antigas no meu quarto, e por um impulso decidi usá-lo. Diante do espelho, eu me observei. O vestido deslizava levemente pelos ombros sob o sol de julho. Prendi o cabelo em um coque elegante, coloquei pequenos brincos de pérola e passei um batom discreto. Não era para agradar ou seduzir, era apenas para me sentir viva novamente. Mais tarde, Bernardo desceu com um livro na mão. Ao me ver com o vestido, ele parou bruscamente. Eu vi o brilho nos olhos dele. Seu olhar percorreu dos meus pés ao meu pescoço, um olhar rápido, mas preciso. Depois, ele baixou os olhos respeitosamente. Você está muito elegante, disse ele calmamente. É domingo, respondi, embora soubesse que aquela não era a explicação real. Vamos almoçar no jardim. A luz atravessava as cortinas da varanda. O ar estava cheio do cheiro de terra molhada e pão fresco, mas debaixo da mesa, nossos pés se tocavam de vez em quando. Não sei se era intencional, mas eu não afastava os meus. Nossas conversas eram baixas, lentas, como se o mundo lá fora não existisse mais. Ele falava sobre música clássica, sobre como estava aprendendo a tocar violoncelo sozinho.
Eu falava sobre poetas esquecidos, sobre minhas memórias da faculdade em Belo Horizonte. Éramos dois seres solitários se reconhecendo em meio ao deserto. Naquele dia, acabei cochilando no sofá com um livro na mão. O tecido do meu vestido escorregou, revelando meu ombro. Quando acordei, Bernardo estava sentado no chão, encostado na parede oposta. Ele me olhava sem dizer nada. Ele se levantou, caminhou lentamente até mim e com a ponta dos dedos, ajustou cuidadosamente o meu vestido, cobrindo meu ombro nu. Aquele gesto simples, contido e protetor me atravessou como uma flecha. Fechei os olhos e permiti que ele fizesse aquilo. À noite, no meu quarto, deitei-me devagar sob o cobertor. Usava uma regata branca simples e roupas íntimas de algodão. Nada sedutor. E, no entanto, eu me sentia mulher novamente. Pensava nas mãos dele, na voz dele, naquele frio na barriga que eu não sentia há décadas. Na manhã seguinte, chovia. A casa estava mergulhada em uma luz cinzenta e melancólica. Enquanto eu preparava o café, Bernardo entrou descalço, usando um blusão de lã largo. Ele parou atrás de mim, em silêncio. Eu sentia a presença dele, o calor do seu corpo. Ele colocou a xícara dele ao lado da minha. Seus dedos roçaram nos meus. Você não está com frio? Perguntou ele baixinho. Balancei a cabeça, mas senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele recuou sem insistir. Aquela dança silenciosa estava se tornando cada vez mais real, mais forte que as palavras, mais forte que a própria moralidade. Não tínhamos feito nada. E, no entanto, tudo dentro de nós gritava que já havíamos cruzado a linha. Uma noite, enquanto eu tirava os lençóis limpos da máquina de lavar, acabei tropeçando levemente. Bernardo estava por perto. Ele me segurou antes que eu perdesse o equilíbrio, envolvendo-me com seus braços. Meu rosto ficou colado ao dele por um instante eterno. Eu não me movi imediatamente. Ele não me soltou, e o meu silêncio foi um tipo de consentimento silencioso. O verão se recusava a terminar. Os dias se arrastavam como mel, grudando na minha pele, parando o tempo. Cada raio de sol, cada silêncio se tornava mais pesado. A casa havia se transformado em um casulo, uma bolha separada do resto da humanidade. Bernardo estava em todo lugar. Eu o via nos corredores, às vezes sem camisa, com uma toalha na cintura e os cabelos molhados. Eu fingia indiferença, mas meu olhar me traía por um segundo. Antes que eu desviasse o rosto, ele também me olhava com uma paciência inquietante e uma atenção quase devota. Ele conhecia meus hábitos, antecipava meus gestos. Ele colocava a xícara de chá na mesa antes mesmo de eu pedir. Ele abria as venezianas exatamente no momento em que eu gostava da luz. Ele me lia, como se estivesse relendo aquele velho diário todos os dias. Uma tarde, eu usava um vestido de linho branco, longo e fluido, sem mangas. Caminhava descalça pela casa com um livro, os cabelos soltos ao vento que entrava pela janela. Sentia o chão frio sob os dedos dos pés. O tecido tocava meus joelhos a cada passo. Bernardo estava sentado no sofá, fingindo ler, mas totalmente absorto na minha presença. Ele levantou os olhos. Eu parei por um momento. Você está maravilhosa assim, murmurou ele. Eu ri nervosamente. Você tem dito muito isso ultimamente. Não é um hábito, disse ele, é um fato. Eu não respondi. Segui para a cozinha, mas ainda sentia o peso do olhar dele nas minhas costas. À noite, eu estava no banheiro, sentada na borda da banheira, passando um creme com aroma de lavanda. Meus movimentos eram lentos, quase um ritual para me reconectar com o corpo que eu negligenciei por tanto tempo. Acho que não fechei a porta totalmente por descuido. Ou talvez não. Bernardo passou pelo corredor. Ele parou. Ouvi a respiração dele falhar por um segundo. Depois, ele seguiu viagem sem dizer nada. Mas naquele silêncio, eu ouvi tudo. Uma manhã, ao preparar o café, esqueci de colocar o hobby por cima da camisola de algodão, que era folgada e apenas sugeria minhas curvas. Bernardo entrou. Eu me virei por reflexo. Nossos olhares se cruzaram. Ele não desviou o rosto. Eu estava vulnerável, não nua, mas exposta. Eu não tinha certeza se aquilo me incomodava. No final daquela tarde, saímos para caminhar. Era um hábito que cultivamos sem precisar discutir. A luz do sol brincava entre as oliveiras que cercavam a propriedade. Caminhávamos lado a lado, sem destino. Em certo momento, ele estendeu a mão para afastar um galho do meu caminho. Meus dedos tocaram os dele. Um gesto não planejado, fugaz, mas que deixou uma marca quente que durou a noite toda. Em casa, eu organizava a estante. Ele se sentou no chão e folheava um velho livro de poesias. Ele leu em voz alta um trecho de um poeta brasileiro, e minha alma chorou em segredo. Olhei para ele com o coração apertado. Você se vê nessas poesias? Perguntei. Ele deu de ombros. Acho que me vejo em você. Perdi o fôlego.
Ele disse aquilo com calma, sem provocação, apenas como uma verdade silenciosa. Sentei-me à frente dele em silêncio. Ficamos assim por um tempo. Sem explosões, sem drama, apenas uma proximidade perigosamente terna. Naquela noite demorei a ir para a cama. Limpei a cozinha, depois a sala, e depois meus próprios pensamentos. Escolhi minha camisola com cuidado, nem muito modesta, nem muito reveladora, leve o suficiente para o calor, mas cobrindo o necessário. Dormi tarde, inquieta, mas em uma paz profunda. Na manhã seguinte, encontrei-o já acordado, encostado no parapeito da varanda observando o nascer do sol. Ele usava um suéter com as mangas arregaçadas. O cabelo ainda estava bagunçado. Aproximei-me e parei a 1 metro dele. "O que você está olhando?" Perguntei. "O que você mesma não percebe que é", respondeu ele, sem se virar. Fiquei ali observando-o e pela primeira vez eu esperei. Agosto estava chegando ao fim. Os dias encurtavam lentamente e com eles, minha certeza de que eu poderia continuar vivendo daquela forma. A casa havia se tornado uma gaiola de ouro. Em cada cômodo havia o rastro do nosso silêncio. Cada objeto, cada móvel, parecia ser testemunha de um jogo sutil demais para ter nome, intenso demais para ser ignorado. Eu quase parei de dormir. Uma noite sentei-me no terraço, enrolada em um xale. Estava fresco. Ouvi Bernardo tocar algumas notas no piano, acordes suspensos no ar. Fechei os olhos, flutuando em uma bolha onde o tempo não existia. Mais tarde, ele se juntou a mim usando um suéter cinza simples. Sentou-se ao meu lado sem dizer nada. O silêncio não era mais desconfortável. Era denso e pulsante. "Você vai embora?" perguntou ele de repente. Eu estremeci levemente. "Por que você diz isso?" "Porque eu sinto." Eu não respondi, mas ele estava certo. No dia seguinte fui até a cidade. Precisava de ar puro. Usava calças beges, uma blusa leve, cabelos presos. Evitava olhares, evitava as ruas onde as pessoas me conheciam. Na vila, as pessoas já cochichavam. O padeiro parou de me chamar pelo nome com a mesma alegria. A vizinha da frente fingiu não me ver. Não havia provas, nada visível, mas as pessoas sentem o cheiro do proibido, e eu estava sufocando. Quando voltei, a casa estava silenciosa. Bernardo não estava. Ele deixou um bilhete na mesa dizendo que tinha saído para caminhar. A ausência dele me atingiu com mais força do que eu esperava. Sentei-me na poltrona, tremendo. Eu havia perdido o controle sobre mim, sobre ele, sobre tudo. E no entanto eu não podia apagar o que vivemos, o que ainda estávamos vivendo, mesmo sem toques explícitos. Ele voltou ao crepúsculo. Seu olhar estava cansado, mas lúcido. "Você não está bem hoje", disse ele. Assenti com a cabeça. "Eu sinto sua falta, mesmo quando você está aqui", murmurei sem pensar. Ele olhou para mim por um longo tempo, depois recuou. Não para fugir, mas para me dar espaço para respirar. "Você quer parar com isso agora?" perguntou ele. Eu não soube o que responder. Queria dizer que sim, mas minha garganta secou, meus olhos arderam. E naquele silêncio, outra verdade se abriu. "Eu não posso ficar", eu disse. Ele fechou os olhos. Ele me entendeu antes mesmo de eu terminar a frase. Naquela noite fiz minha mala. Nada demais, apenas o essencial. Algumas roupas, meu diário, alguns livros. Eu não sabia para onde iria, mas sabia que precisava partir. Por ele, por mim. Ele entrou no meu quarto enquanto eu guardava meus brincos. "Você vai voltar?" perguntou. Talvez, respondi quando a vertigem passar. Ele se aproximou e pegou minha mão na dele. Não dissemos mais nada, apenas um toque de mão cheio de tudo o que nunca ousamos dizer em voz alta. Deixei a casa ao amanhecer. O céu estava tingido de rosa. A estrada estava deserta, mergulhada em um silêncio absoluto.